Michelle Valdes tinha 22 anos e carregava um bebê de 4 meses no ventre quando foi enterrada no deserto de Albuquerque. Por 6 anos, ninguém sequer sabia que ela havia desaparecido. 2 de fevereiro de 2009. Uma mulher passeia com seu cão pela West Mesa, um terreno baldio na periferia oeste de Albuquerque. O animal para, fareja a areia e começa a cavar. Ross se aproxima. Meio enterrado na areia, encontra um osso. Parece humano. Ela liga para a polícia de Albuquerque. No início, os investigadores hesitam. Ossos soltos no deserto costumam ser de animais. Mas os testes de laboratório confirmam. É humano e está ali há anos. A polícia isola a área. Começa uma escavação que dura 12 semanas. As equipes peneiram 40 mil metros cúbicos de terra à procura de mais ossos. O que encontram não é um corpo, são 11. Entre eles, Michelle Valdes, grávida de 4 meses quando morreu. As vítimas tinham entre 15 e 32 anos. Silania Edwards, de Oklahoma, tinha apenas 15. A maioria era hispânica, envolvida com drogas e trabalho sexual. Mulheres que a cidade preferia não ver. Entre 2003 e 2006, 19 mulheres desaparecem das ruas de Albuquerque. 8 nunca foram encontradas. Quem as enterrou na West Mesa e por que a cidade demorou anos para notar sua ausência? A escavação começa em fevereiro de 2009 e se estende por 12 semanas. Equipes forenses peneiram 40 mil metros cúbicos de terra na West Mesa, buscando cada fragmento de osso. Máquinas escavadeiras removem camadas de solo. Peneiras manuais separam terra de possíveis evidências. O trabalho é lento, repetitivo, sem garantia de resultado. Uma das identificações confirmadas é Mônica Diana Candelária, 22 anos. Ela havia desaparecido em 15 de maio de 2003. 6 anos depois, a família finalmente recebe uma resposta. Victoria Ann Chaves, 26 anos, some em 5 de junho de 2003. Seu nome é o segundo confirmado pelos peritos. Como Mônica, ela vivia nas ruas do lado leste da cidade. Silania Terene Edwards tinha apenas 15 anos. Fugida de Lawton, Oklahoma, desaparece em 17 de agosto de 2003. É a única vítima afro-americana e a única de fora do Novo México. Jamie Barella tinha 15 anos. Verônica Romero, 28. Doreen Marques, 24. Virginia Cloven, 24. Julie Nieto, 24. Evelyn Salazar, 27. Uma a uma, a lista de nomes cresce. Cinnamon Elks, 32 anos, é a mais velha das 11. Ela também vivia das ruas, envolvida com drogas. Dina Michelle Valdez fecha a lista, 22 anos, grávida de 4 meses. O exame confirma o que os investigadores temiam desde o primeiro dia na trincheira. 11 nomes, 11 histórias. Todas mulheres hispânicas, exceto Silania. Todas ligadas a drogas e trabalho sexual. Todas desaparecidas entre 2001 e 2005, nas mesmas ruas de Albuquerque. O detetive revisa imagens de satélite dos anos anteriores. Entre 2013 e 2005, fotos aéreas mostram marcas de pneus na terra e manchas de solo revirado, exatamente onde os corpos seriam encontrados. As marcas coincidem com o período dos desaparecimentos. Alguém dirigiu até aquele trecho de arroio repetidas vezes, ano após ano, sem ser notado. Mas os ossos não falam. Não há DNA no solo capaz de apontar um responsável. Os peritos suspeitam de estrangulamento, mas não conseguem provar a causa exata da morte de nenhuma das 11. Nenhum vestígio de DNA sobrevive no solo da West Mesa. Sem sangue, sem tecido, sem digitais. Os investigadores enfrentam um obstáculo raro, um cemitério sem evidência forense. Sem DNA, a polícia recorre a perfis antigos. Um nome ressurge nos arquivos: Lorenzo Montoya, morador de um parque de trailers a menos de 5 quilômetros do sítio de sepultamento. Montoya trabalhava como compositor gráfico. Tinha 2 prisões por ataques violentos contra trabalhadoras sexuais. Colegas afirmam que ele falava em matar mulheres e enterrá-las na West Mesa. Ele já ameaçara a própria namorada. Disse que a mataria e a enterraria em Cal. As palavras seriam lembradas anos depois, quando seu nome entrasse na lista de suspeitos.
Em 2006, trilhas de terra ligavam o parque de trailers de Montoya diretamente ao local dos sepultamentos. A coincidência geográfica reforça as suspeitas dos investigadores. Dezembro de 2006. Montoya leva Shericka Hill, de 19 anos, ao seu trailer. Ele a estrangula. Tenta colocar o corpo no porta-malas do carro. Frederick Williams, namorado da vítima, o surpreende no ato. Ele atira em Montoya. O suspeito morre no local, ao lado do carro e do corpo de Shericka. Depois da morte de Montoya, os desaparecimentos na West Mesa cessam. Para os investigadores, o padrão é claro. O assassino pode ter morrido naquela noite de dezembro. Mas a teoria não fecha o caso. Em 2014, um novo nome surge, Joseph Blia, conhecido nos anos 1980 como o estuprador da escola, por atacar meninas perto da McKinley Middle School. Em 2015, o DNA de Blia aparece na cintura de uma trabalhadora sexual encontrada morta na Avenida Central. Uma etiqueta de viveiro achada no sítio da West Mesa é rastreada até um local que ele frequentava. Na casa de Blia, a polícia encontra roupas íntimas femininas e joias que não pertencem à esposa nem à filha dele. Nenhuma das peças tem dono identificado. Na prisão, Blia confessa a um companheiro de cela ter contratado as vítimas da West Mesa. Ele as chama de lixo. Em junho de 2015, é condenado a 36 anos por estupro. Em 2010, autoridades oferecem recompensa de até $100 mil. Qualquer informação que leve à prisão do responsável pelos 11 enterros na West Mesa. A recompensa gera centenas de ligações. Nenhuma delas resulta em prisão. O telefone continua tocando por anos, mas as respostas nunca chegam. Os investigadores se dividem em duas teorias. Um assassino solitário, agindo sozinho, ou um anel de tráfico sexual descartando mulheres que ninguém procurava. Uma pista anônima chega ao FBI e à polícia de Albuquerque. Ela aponta para um suspeito de El Salvador, ligado às 11 vítimas do arroio. A pista nunca leva a uma prisão. O nome desaparece dos arquivos investigativos. Mais um fio solto em um caso cheio deles. Joseph Blia é julgado em junho de 2015, não pelos assassinatos da West Mesa, mas pelo caso Mid-School Rapist, décadas de estupros contra adolescentes. A sentença é de 36 anos. Condenações posteriores por múltiplas vítimas, incluindo uma menina de 13 anos, elevam a pena para 90 anos de prisão. Nenhuma dessas condenações menciona a West Mesa. Blia cumpre pena por outros crimes. Os 11 assassinatos do arroio seguem oficialmente sem culpado. Ao menos 19 mulheres desaparecem de Albuquerque entre 2003 e 2006. 8 delas nunca foram encontradas. O deserto guarda o que resta. 11 mulheres foram enterradas no deserto e ninguém notou por anos, porque a sociedade já as havia esquecido em vida. A verdadeira pergunta talvez não seja apenas quem as matou, mas por que o silêncio ao redor delas foi tão profundo que permitiu ao assassino continuar. Elas eram filhas, mães, irmãs, e o deserto ainda guarda seus segredos. Se este caso te marcou, curta o vídeo, deixe seu comentário e se inscreva no canal.